Olá, mulheres queridas, como é que vocês estão? Devocional Together começando mais uma semana. Hoje começando na terça, porque eu não consegui colocar o nosso devocional na segunda-feira, mas o importante é que a palavra está aqui e veio para nos edificar. Amém? Nós estamos num mês de estudo, né, de estudo de provérbios, e eu quero dar continuidade a isso, né, porque Deus tem falado, né, Deus está falando muito, eu tenho recebido bastante testemunho diante das palavras que foram colocadas aqui esse mês, e eu quero dar continuidade a falar sobre alguns provérbios de ensino para nós, diante dessa semana, né, diante de algumas coisas que eu tenho observado principalmente no que se trata a internet. Então, eu queria trazer aqui, não é um provérbio ainda, né, mas é uma palavra de ensino e que no mundo, né, pessoas que não conhecem a palavra usam muito. Eu nem conhecia Jesus e eu escutava da minha avó e do meu pai esse provérbio, né, de ensino. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, São Paulo está ensinando aqui para nós não sermos enganados, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E eu quero trazer esse ensino para nós hoje, nesse momento, nesse século, né, diante daquilo que nós estamos vendo e vivendo referente àquilo que recebemos da mídia, do Instagram e de diversos outros meios de comunicação, como, né, o próprio canal do YouTube ou outros canais, TikTok, e assim vai, né? Aplicativos onde nós recebemos conteúdo. Nós estamos ali e buscando muitas vezes, ou até mesmo aparecendo sem a gente buscar. Nós não conhecemos aquelas pessoas, amém? De conviver, de ter convívio, de ter relacionamento. Ela, pelo menos, não te conhece, mas você conhece ela. E você está consumindo o conteúdo dela. Então, todos os dias, você pega o seu celular, você vê um stories, você vê um reels, né, onde a pessoa está mostrando ali o cotidiano dela, onde ela está mostrando tudo que ela faz durante o dia. E tem muito conteúdo bom, tem muita mulher que tem conteúdo maravilhoso e que traz ensino, que traz coisas novas que a gente já nem sabe, né? No mundo inteiro, né? Tem mulheres que fazem, que praticam isso. E é muito bom você ver algo que edifica e que agrega no fundamento da sua vida. Mas, se todos os dias você está se alimentando de conteúdo de pessoas que não professam a mesma fé que você, que não pensam igual a você, mas que tem um pensamento diferente, que tem uma opinião diferente, você não vai acabar recebendo só o cotidiano dela, mas em algum momento você vai receber a opinião dela, aquilo que ela entende como certo, aquilo que ela faz e acha como certo na vida dela. E isso, conforme o tempo vai passando, vai sim, de alguma maneira, quebrando fundamentos e princípios na sua vida que talvez não estão ainda bem estabelecidos. Eu vou explicar. Foi vendo algumas coisas, né, na internet, nesse meio de mídia, que o Espírito Santo começou a me fazer refletir isso. Eu não conheço essa pessoa, eu estou ali consumindo o conteúdo dela. E eu também estou ouvindo as opiniões dela. Eu estou ouvindo as reflexões dela. E se eu não tiver muito bem estabelecido o que Deus quer para minha vida e quer que eu seja, aquilo ali vai ter um poder de quebrar o que eu estou buscando fundamentar na minha vida. Então, existem muitas mulheres que fazem conteúdo muito bom, mas que não professam a mesma fé que eu ou professam a mesma fé que eu, só que ainda não estão muito bem fundamentadas. E quando as opiniões dela começam a ser declaradas aqui nesse lugar, na internet, né, que é aberto a todos, se eu não tiver um critério, se eu não tiver um filtro, se eu não tiver muito bem fundamentada na palavra, aquilo vai ter um poder de quebrar em mim os meus bons costumes. Mesmo ela não sendo minha íntima, não me conhecendo, mas eu abrindo meu coração diariamente para aquilo, estou permitindo que talvez o que ela crê comece a quebrar o que era para ser muito bem fundamentado em mim.
Trazendo para a nossa vida, trazendo para a vida cristã, para o meio cristão, eu percebo que existem muitas mulheres que estão na jornada da vida cristã, né? Formando, algumas já há muito tempo, mas domingo elas estão na igreja, no culto, postando foto no culto, mas na quarta-feira elas estão numa balada. Domingo elas estão no culto, postando foto na casa do Senhor, edificando minha vida, mas na terça-feira elas estão no barzinho, bebendo, com um monte de gente que, né, que não faz parte, talvez, do nosso convívio. Ai, Débora, ela está sendo luz lá. Eu não sei, eu não convivo com ela. Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer nem isso e nem o contrário disso. Mas nós precisamos ser criteriosas com aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos começar a colocar filtro naquilo que nós estamos vendo e vendo se isso realmente faz parte da nossa vida, porque uma hora ou outra pensamentos e atitudes vão começar a penetrar na nossa vida. E talvez aquilo que eu não fazia mais, eu começo a fazer. Aquilo que eu nunca pensei, nunca questionei e coloquei em xeque como princípio e como fundamento cristão sobre minha vida, de tanto me alimentar daquilo, eu vou começar a colocar em xeque. Eu vou começar a colocar dúvidas verdadeiramente se aquilo é bom para mim. Porque, afinal de contas, aparentemente, a vida dessas pessoas é perfeita. E elas realmente sempre alegam: Jesus me ama. Eu amo Jesus e Jesus me ama, então tá tudo bem, eu posso fazer isso. Não vai demorar muito, você também vai começar a pensar assim: ué, a vida dela é perfeita, tudo funciona para ela. Eu não poderia ir numa balada, mas ela vai na balada e tá tudo bem, tá tudo certo. Por que que eu não posso ir? Por que que eu não posso ir para um barzinho e tomar, né, uma bebidinha com os meus amigos? Tá tudo certo, ali é uma mulher cristã, vai na igreja e tá tudo bem. Não, minhas queridas, não é assim que funciona. Para Deus não funciona dessa maneira. Jesus, quando nos encontra, pede que nós venhamos a negar a nós mesmos, a negar muitas coisas que não vão de encontro a caminho dele. Eu não tenho a menor dúvida de que Jesus ame essas mulheres, ame essas pessoas que, né, estão nesse caminho. Eu não tenho a menor dúvida que Jesus me ama. Mas ele espera de mim um comportamento que reflita a ele, reflita a mudança que o nosso encontro, né, o meu encontro com o encontro de Cristo, começou a minha vida começou a ter. Então não tem como eu ser luz e andar só com trevas, ou eu vou para as trevas e sou luz, porque o próprio Jesus disse que nós não colocamos luz numa lamparina, né? Nós não colocamos fogo numa lamparina para colocar debaixo da cama. Bem pelo contrário, nós colocamos fogo numa lamparina para colocar ela no alto do monte e iluminar iluminar e mostrar Jesus. E não colocar fogo numa lamparina só para, dizer que eu tenho Jesus, tal, Jesus me ama, mas isso ele não pede de mim que eu renuncie e que eu mude de vida. Minhas amadas, cuidado com aquilo que vocês têm alimentado o seu coração e principalmente vocês talvez não estão vendo e percebendo aquilo que filhas e filhos têm olhado e consumido na mídia, né, no Instagram, em outra plataforma, e alimentado o seu coração e colocando em xeque anos de dedicação ao Senhor para fundamentar princípios no coração deles. Seja cautelosa. Eu não estou dizendo aqui para você ser uma mulher quadrada, bem pelo contrário. Eu vejo muita coisa, mas eu tenho cautela naquilo que eu estou vendo na internet, porque eu sei que o inimigo se aproveita muitas vezes para colocar dúvida naquilo que não precisava ter dúvida, que era para ser um princípio e um fundamento. Mas quando a gente começa a receber muito dessas coisas, o que era para ser fundamento virou só uma escora. E aí, conforme o tempo vai passando, a escora cai. E o fundamento que era para estar ali, que era de Cristo, não é, mas sim de opiniões,
de pessoas que muitas vezes estão muito longe do caminho de Deus. É uma escolha. E eu acredito muito que nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Quando nós não estamos muito forte ainda na fé, nós estamos né, numa pequena caminhada, nós precisamos nos afastar de muitas coisas para amadurecer. E no tempo certo, aí sim, nós irmos para lugares onde nós conseguimos estar sem quebrar princípios na nossa vida. As pessoas conseguem ver que você é de Deus, você é de Jesus, existem fundamentos em você e você não abre mão dele. Você não abre mão dele. Esse devocional de hoje é mais um alerta para você cuidar diante dos ensinos que o Senhor traz para nós, a cuidar o que você tem alimentado o seu coração. Ah, Débora, mas tu disse que esse mês a gente estaria estudando provérbios. E eu vou fechar esse devocional com um provérbio maravilhoso que está lá no capítulo 13, no versículo 20, onde diz: Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Fica aqui a reflexão para essa semana e que você seja criteriosa naquilo que você tem alimentado o seu coração. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.